Primeiro tipo de job que eu vou falar para vocês são os jobs de foto. Normalmente esses jobs são curtos, eles são mais ou menos, a gente é contratado como adestrador para passar de 1 a 3 horas lá. Nesse formato, o valor costuma ser um pouquinho menor, porque é menos tempo no set e é muito menos demanda técnica. Lógico, o cão tem que saber um fica, um senta, um deita. A gente tem também os jobs de meio período, que é tipo meio dia de gravação. Nesse caso, dá pra gente negociar o cachê. Tem mais responsabilidade, mais atenção do cão do que uma foto, né? Então o valor sobe um pouquinho mais. Já os jobs de dia inteiro, eles são outro patamar, né? Então, eu costumo aí cobrar cerca de R$ 1.000 a diária, como adestradora, e pro animal varia mais ou menos entre R$ 500 e R$ 700 a diária do cachê, dependendo do que for pedido. Então, né, gente, é um cachê bem legal, mas lógico, tudo depende da região. Eu acredito que em outras regiões, às vezes, varia para mais ou para menos, né? Tudo depende da demanda e de como é, mas geralmente para mim é esse valor. E quando tem vários animais, né, no job, por exemplo, né, já teve caso aí da Elma Chips que a gente gravou, que a gente até pôs lá no grupo, né, que tinham, acho que eram 8 ou 10 cães, se eu não me engano. Aí a gente precisa negociar em conjunto, porque não dá pra gente pegar um valor tipo 500, 700 com tantos animais. Quando é nesse caso, a gente precisa de mais de um adestrador. Nesse caso, fui eu e uma colega adestradora, porque eram muitos cães para uma só dar conta. Já sobre os curtas e os longa-metragens, né, normalmente o orçamento costuma ser menor do que das propagandas, né, de publicidade. Mas o ambiente de gravação é muito bacana, é muito legal, é muito leve. A gente conhece bastante gente, vale muito a pena. Nesses casos, né, a base pode ser parecida. Normalmente, assim, eu cobro em torno de R$ 800 para mim e algo em torno de 300 ou 500 por animal, porque geralmente também nesses de filme, seja curta ou longa, tem mais de uma diária. Que no caso da Ursa, eu falei, foram 4 diárias. O Luigi já participou a mesma parte de um homem, o Luigi fez 14 diárias. Então, você vê que aí já não tem como você cobrar um valor tão enorme, muitas vezes a pessoa não vai ter como pagar, mas o teu cachorro ali vai ficar super conhecido participando de um job desses e você também vai fazer muito contato com gente importante participando de um job desses. Então você tem mais dias com o diretor, com o pessoal, para você poder entender bem o que eles querem e você poder passar também o que você precisa para que fique legal a cena, e é muito bacana, né? E outro ponto importante que eu queria falar para vocês é que quando a produção perde deslocamento, né? Quando tem hospedagem, gravação fora da cidade, geralmente, né, a produção cobre o transporte, ou então, se não cobrir o transporte, dá o transporte para vocês. Para mim já aconteceu das duas coisas. E também paga a diária. Já teve filme que a gente foi gravar, o Chacal, com a Nina, uma pastora, e a gente ficou num hotel, lá no Anila, e foi pago o hotel pra gente, o hotel recebeu super bem a Nina, e inclusive minha família toda foi junto, foi muito bacana esse job, e foi tudo negociado antes com a produção para que tivesse o acerto também da gasolina e tudo mais. Então, fora o valor, né, do job, a gente ganha ainda todo esse plus, e como eu falei para vocês, não tem que se preocupar com comida, com nada disso, porque no set de filmagem tem tudo, é a diária com tudo incluso, né? Então, resumindo, tudo é bem negociável, cada job tem as suas particularidades, tempo, número de diárias, quantos animais, se tem exaustão, treino, se tem deslocamento, se você vai ter que fazer um treinamento prévio. Já teve vários trabalhos que eu participei que precisava de um treinamento antes do cão com um profissional que ia atuar junto com ele. Então, tem jobs que dá pra você chegar um pouquinho antes e já fazer a conexão, mas tem jobs que não. Às vezes vai ter criança junto, ou vai ter outro cachorro, ou sei lá, né? Vai ter uma cena um pouquinho mais difícil. E aí, lógico que a gente recebe um pagamento pelo treino. Não é o mesmo valor da diária, mas você recebe também um valor bem legal, você e o cão, por ter trabalhado esse dia a mais no treinamento. E aí, né, por fim, valorize sempre o seu trabalho. O adestrador, ele garante a segurança, o bem-estar, o resultado da cena, e o cão deve ser remunerado e protegido também.